Você precisa colocar Deus nas primícias das suas decisões, nas primeiras palavras do seu dia, nas primeiras direções no seu trabalho, no seu casamento, na sua família. Deus quer ser o primeiro. E como Ele vai conseguir ser o primeiro? Quando o coração for totalmente, integralmente dele. O segredo da tua vitória está no seu coração. Se Deus estiver no seu coração, a Bíblia diz que se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo e recebereis. Se você colocar Deus em primeiro lugar, tudo que você pedir, você vai receber. Senhor, estamos na sua presença, meu Deus, para honrar e glorificar o teu nome. Eu agradeço por esta primeira casa firme dentro do propósito da mudança, Senhor. Eu creio, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que este mês nós viveremos, tocaremos, comprovaremos, experimentaremos, testemunharemos feitos, milagres, portas abertas, curas, libertações. Nós cremos e eu já vejo isso acontecer, meu Deus. Meu Deus. Senhor, nós acabamos de entrar, meu Pai, na segunda-feira. Senhor, que segunda-feira, Senhor, que terça-feira. Meu Deus, toda honra e toda glória ao Senhor, Pai, pelo que vivemos, meu Deus. Senhor, nós consagramos este trabalho. Senhor, houve um sacrifício. Meu Deus, neste altar foi dado o melhor e as primeiras horas. E é isso que o Senhor nos ensina a todo momento. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que fizerem. É do Senhor. Meu Deus, a tua palavra, meu Deus, tem milhares de versículos que nos afirmam, reafirmam, nos orientam, nos direcionam a este modo de vida, a este estilo de vida, Senhor. A viver para dar o melhor e os primeiros dos melhores, meu Deus. É o melhor, desde, meu Pai, de Caim e Abel. Os primeiros ali, meu Deus, os primeiros frutos, meu Deus, os primeiros sacrifícios. Tudo aquilo, meu Deus, que vinha em primeiro lugar. Mas não é o primeiro, mas é o melhor dos primeiros, meu Deus. E o que nós vimos aqui, meu Deus, foi a manifestação de um sacerdote, do anjo da igreja, meu Deus, dando pela cabeça. A unção vem da cabeça. Ela deu, meu Pai, das 7 da noite, 7:30 da noite às 7:30 da manhã, meu Deus, mais de 12 horas, meu Deus, para mostrar a plenitude, para mostrar, meu Deus, que tudo, o Senhor está em tudo, meu Deus. Meu Deus, foi a plenitude, foi o melhor, meu Deus, e foi as primeiras horas do melhor. E eu acredito nisso, meu Deus. Nós teremos o melhor e o maior propósito das nossas vidas. Até então, Senhor, será, meu Deus, um propósito de glórias. Será, meu Deus, o divisor de águas das nossas vidas. Nós veremos, meu Deus, o Senhor dando o melhor vinho para a igreja, Senhor. É alegria, é o vinho que nós estamos esperando por uma vida, queremos beber e ter a alegria que vem do Senhor. Por uma vida nós estamos aguardando, meu Deus, o que nós viveremos e que ninguém, Senhor, desperdice essa oportunidade.
nós temos uma oportunidade muito clara, muito aberta, muito viva. Meu Deus, nós temos que ter a mesma força daqueles que começaram, ter o zelo de terminar esta obra, porque o Senhor é um Deus finalizador. O Senhor se agrada daqueles que terminam o que começam. Meu Deus, se nós perseverarmos até o fim, nós veremos a manifestação da Tua glória. Meu Deus, se nós começarmos e finalizarmos, o Senhor vai finalizar esta obra. Meu Deus, a Tua palavra é muito clara, que se nós continuarmos, meu Deus, e nós permanecermos focados, totalmente alinhados às nossas intenções e motivações, a nossa visão, os nossos olhos, permanecendo no Senhor, olhando para cima, esperando do Senhor, porque virá dele e não de homens, nós teremos, meu Deus, uma restauração, uma restituição. Meu Deus, nós veremos o melhor tempo da nossa vida. E esse ponto final do tempo de esterilidade na nossa vida, eu acredito nisso. Eu abençoo a sua vida, abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés. Eu consagro do alto da tua cabeça a planta dos teus pés. Eu consagro o teu propósito. E meu Deus, e eu peço, Senhor, que todo espírito que entrou para colocar esse desânimo, esse peso na vida desta pessoa, caia por terra agora. Eu te desautorizo, você não tem poder sobre essa mente, você não tem poder sobre esse coração. Esse medo, essa ansiedade, esse desânimo, saia dela neste momento em nome do Senhor Jesus. Eu declaro você livre e cheia do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, eu consagro este culto, estes primeiros minutos para o Senhor. Receba, Senhor, receba e conduza este trabalho para a honra e para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado às suas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Repita comigo: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu vou beber ainda este mês. Vou experimentar e comprovar e testemunhar a alegria do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Fala para essa pessoa, olha, terceiro dia do clamor, hein? Ó, lembra aqui, ó. Fala para ela, olha, lembra que no terceiro dia ele ressuscitou. Então, se tem coisas mortas, a partir de hoje está começando a ressuscitar na tua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou tentando segurar aqui. Pode sentar um pouquinho. Está muito forte, muito forte, muito forte o altar. Está queimando aqui, e está difícil eu falar aqui. Lei das primícias. Quando falamos sobre leis, posso assegurar que as primeiras leis, a lei mais importante é a lei das primícias, e é a maior delas. É o que sustenta e eleva a bênção e abençoa todo o restante quando é praticada. Paulo empregou para essa lei duas comparações distintas, a das primícias e da raiz. A primeira se relaciona com a prática de oferecer a Deus as primícias da colheita ou da massa, como um ato de consagração. Nós vemos isso quando nós lemos aqui o versículo
o versículo Romanos 11:16. Se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Se é santa parte da massa, se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Assim, Paulo mostrou que se a primeira parte é consagrada, também se torna santo, pois participa da mesma natureza daquilo que foi oferecido. Essa ideia aponta para a fidelidade de Deus em relação às suas promessas feitas para os patriarcas. O patriarca, que nós sempre, quando falamos de patriarca, nós não podemos tirar o primeiro ali, que foi Abraão. Nós somos descendentes de Abraão e filhos da promessa. E é interessante a característica de Abraão. Eu gosto muito da maneira que Abraão agiu. E você precisa copiar, repetir este padrão. Quando você lê aqui em Romanos 12, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. A primeira promessa, farei de você uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Lembra que no primeiro versículo, a Bíblia diz aqui, o Senhor disse a Abraão. Então, primeiro ele se manifesta nas palavras, ele disse, a direção vem pelas palavras. Até então você ouve uma palavra, até você ter um encontro com ele. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, Abraão, ele tinha 75 anos e ele estava obedecendo ordem simples. Não tinha nenhuma técnica, nenhuma direção, nem nada algo muito complexo. Era uma decisão que, naquele momento, se tratava de algo territorial, social, de parentesco, de influência. Coisas que para nós termos total compreensão de algumas coisas na nossa vida, nós temos que nos desvincular de pessoas que são hoje um atraso. Então, quando você nasce de novo, você para de andar com pessoas, você toma uma decisão, uma nova criatura vem de decisões novas, e as primeiras decisões têm que ser de tirar coisas da nossa vida que não faz parte do nosso propósito. E aqui, ele foi. Abraão levou consigo a sua mulher, Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu, lembra? O Senhor disse, agora o Senhor apareceu. Quando você toma decisões que não são difíceis, mas decisões que vão exigir uma renovação mental, uma renovação social, uma renovação territorial. Aí sim, não é difícil. O que muitas vezes as pessoas falam, não, bispo, mas é difícil, o Senhor já mostra. O que eu estou pedindo a você não é difícil demais para fazer. Sim ou não, pessoal? Então a direção de Deus nunca é difícil, porque quando a gente recebe, a gente tem graça para praticá-la. Você tem graça, a minha graça te basta. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Ele está prometendo, agora ele apareceu, ele disse, darei esta terra, você acabou de chegar, mas darei esta terra.
darei esta terra. Qual foi a primeira decisão de Abraão quando ele recebeu a promessa? Ele foi, já abriu a tenda, começou a fazer os cordeiros, o churrasco, chamou o pessoal ali da região? Não. Darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou, repita comigo. Darei esta terra ali, repita comigo. Ali. Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Ali, no momento que ele disse, darei esta terra, a primeira coisa que ele fez, ele levantou o altar. Quando o Senhor aparece a você e te promete algo, a primeira decisão que você tem que fazer é construir, consagrar neste lugar, no momento que você recebeu algo. E a vida toda de Abraão foi um ensinamento para nós do que fazer e do que não fazer também. Porque quando você vê ele, e mais, continuando, ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda ficando em Betel, a oeste, e Ai a leste. Repita comigo, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. De novo, ele chegou em outro lugar. A primeira construção dele não foi levantar uma barraca, não foi levantar uma tenda, não foi fazer uma festa, não foi já começar a fazer todos os movimentos. Não, ele edificou mais um altar. Toda vez que você quer que Deus multiplique algo que está escasso na sua vida, o ato de fé, de dar aquilo que te falta, é aquilo que será multiplicado. Quando o Senhor ele consagrou e deu graças aos 5 pães e 2 peixinhos, ali houve uma multiplicação. Só tinha aquilo, mas ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados. Abraão nos mostra, de novo, passando algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, tome o seu filho, seu único filho. Qual é o sentido? Como você vai ser pai de multidões? Como Deus, ele vai multiplicar uma geração como ele prometeu a Abraão? Sai da tenda aqui, Abraão, abre a tua cabeça. E às vezes as tendas que nós, não é só tendas físicas, no caso dele foi. Mas Deus ele nos dá imagem para mostrar a grandeza do que ele tem para nós. Eu gosto muito disso. Porque a todo momento Jesus ele mostrava em textos, versículos e em parábolas. Ele te dá história. As palavras para serem bem entendidas, as pregações que são pregações bem pregadas, são as pregações que uma criança, um jovem, um velho vai atender, vai entender, vai compreender. O que é fácil é o que funciona. Tente falar, seja específico e mostre para as pessoas que o nosso Deus é simples. Por que as pessoas não conseguiam compreender aquilo que os fariseus diziam? Porque primeiro eles não tinham autoridade. A autoridade que eles tinham, eles mesmos tinham se dado, porque não era uma autoridade de alguém que falava e pregava. Ou melhor, pregava aquilo que vivia. Jesus ele simplificava as coisas. Jesus nos mostrou que eles tinham 613 leis, tinham um monte de coisa para praticar. Jesus disse, mas qual é o maior? Ame o seu Deus acima de tudo e ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus sempre vem para simplificar as coisas. Quando você vê ele curando aquele paralítico com os 4 amigos, você vê, filho, seus pecados estão perdoados. Começaram aquele burburinho. Então tá bom. Então, o que é mais fácil? O filho do homem perdoar os pecados ou dizer, levante, pega a sua maca e ande? Então, para que vocês entendam, eu faço da maneira que vocês precisam ouvir neste momento.
Paulo se fazia para que fosse entendido por aqueles que estavam fechados para uma nova visão, uma nova palavra, um novo espírito. Então aqui você vê que como Abraão seria pai de multidões dando o seu único filho. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na semana seguinte, sim ou não, pessoal? Não. No mês seguinte, no ano seguinte, não. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e preparou seu filho. Ali não teve um momento de despedida, ali não teve 7 dias, como ainda a mulher de Isaque, né, pediram, não fica aqui mais um tempinho, não, o servo foi ficando. Não, ali foi algo radical, porque obediência tem que ser radical. Ou você vai colocar Deus em primeiro lugar, ou sempre alguém vai colocar... sempre quando você se apega em algo, e eu digo Isaque, que pode ser muitas coisas na nossa vida, pode ser talvez uma esposa, talvez um marido, talvez o dinheiro, né? Um padrão, um comportamento, eu não sei qual é o seu Isaque que Deus pede. Porque às vezes as pessoas falam, mas como? Eu só tenho o Isaque, como eu serei pai de multidões se aquilo que era o caminho agora da maneira correta, porque Ismael não deu certo, porque foi o filho da desobediência, e se Deus não deu Ismael, ele não vai pedir Ismael. Deus só pede aquilo que ele te dá. E naquele momento, ele pediu Isaque, que foi um ato de fé. E Abraão, ele não pensou 2 vezes, ele recebeu a direção e na manhã seguinte se levantou, preparou seu jumento e levou consigo 2 servos. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão, ele não pensou, e se der errado? Abraão entendeu que para eu ser pai de multidões, preciso sacrificar os primeiros frutos. O que Deus direcionou a Moisés? Israel, deixe o meu filho ir para adorar. É o meu primeiro filho. Você precisa, solta o meu filho. Solte aquilo que é meu, é o meu primeiro filho, é o meu filho, é Israel. Você precisa soltar para que eles possam ir para o deserto e adorar. Aqui você vê Abraão cumprindo. Isaque disse ao seu pai: meu pai, sim, meu filho, ele respondeu: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro holocausto? Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Quando chegar ao lugar, você vai continuando. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o Isaque, e ali você vê que o anjo se manifestou, ele proveu o cordeiro, e ali, como ainda dizem Hebreus, no coração Abraão sacrificou. Bispo, mas não foi algo físico. Deus nos testa. Deus adora nos testar. Porque o teste revela onde está o seu coração. Aquilo que você ama é aquilo que Deus vai pedir. Porque Ele quer que Ele seja o seu maior amor. Você precisa colocar Deus nas primícias das suas decisões, nas primeiras palavras do seu dia, nas primeiras direções no seu trabalho, no seu casamento, na sua família. Deus quer ser o primeiro.
E como ele vai conseguir ser o primeiro? Quando o coração for totalmente, integralmente dele. O segredo da tua vitória está no seu coração. Se Deus estiver no seu coração, a Bíblia diz que se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo e recebereis. Se você colocar Deus em primeiro lugar, tudo que você pedir, você vai receber. Quando nós puxamos um pouquinho fazendo uma volta, em Gênesis 4, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor. Presta atenção na maneira que o texto está descrevendo essa oferta. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Repita comigo. Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Presta atenção que isso, se você entender, vai mudar a tua vida hoje. É o melhor e depois o primeiro. É a melhor oferta. Quando você dá o melhor, você está dando o que tem, o que para Deus é o seu melhor, é o seu coração. Aqui não foi aceito a oferta antes de Abel. Foi aceito a oferta, foi aceito Abel e depois a sua oferta. Porque a sua oferta é uma extensão de você. Aquilo que você está dando de melhor, automaticamente você vai escolher as primeiras crias. Mas as melhores das primeiras. Porque quando você tem o coração que Deus é o seu tudo, é o seu melhor, você vai dar sempre o seu melhor. Isso vai revelar o seu coração. O que nós vimos na segunda-feira foi uma mulher cheia do Espírito Santo dando o melhor e as primeiras obras deste propósito da mudança da vida dela, da energia dela. Ela deu o melhor, o seu melhor. Ela ficou mais de 12 horas neste altar. E cada pessoa é como se fosse a primeira pessoa que estava passando por este altar. Ela ouvia, ela atendia, ela abraçava, a pessoa abraçava, contava, ela orava, a pessoa testemunhava, ela ajudava, ela ensinava, ela orientava, ela consagrava. Cada pessoa, ela deu o seu melhor e agiu como se fosse a primeira que passou no altar. Da primeira à última foi o seu melhor e como fosse a primeira. Foram 12 horas. Isso é muito forte para mim. Porque o que ela nos ensina sem ensinar? Ela ensina praticando. Você só vai saber o seu potencial. Você só vai saber o que você é capaz de fazer quando você obedecer a Deus cegamente em tudo. Você pode não estar vendo o chão, mas se você sair do barco, Deus vai colocar um piso de cimento ali.
você não vai afundar. Você pode não saber se o Jordão vai abrir, mas você coloca o pé e a prova da sua obediência radical é manifestada nisso. Você, tudo na tua vida, você faz o melhor. Você pega a vara e você coloca e o mar se abre. Você tem um ato de fé. E ali, quantos de nós, eu estava aqui no altar, junto com ela. Obviamente que no final, Pedroso, a gente já estava vendo 3 bispas, né? A gente estava assim, e aí eu falava, Pedroso, escolhe a do meio. Porque, entendeu? Porque tem, às vezes, vai aparecendo várias, e às vezes naquela unção toda a gente já estava vendo exército de anjos, já não sabia quem era quem ali já estava aqui, esse altar estava cheio de gente, cheio de unção, cheio de poder, cheio de glória nesse altar, uma glória, uma glória, uma glória. E eu vi pessoas não aguentando ficar esperando. Outras pessoas até ficaram, mas foram embora. Outras pessoas nem apareceram no primeiro dia, mas vieram aqui 6 horas da manhã, dormiam a noite toda e veio aqui 6 horas, 5 horas da manhã. Mas será que eu estou dando o primeiro? Eu estou dando o melhor, o meu melhor e aguardando o tempo necessário? Porque muitas pessoas acreditam que não vale o sacrifício. Mas intrinsecamente, você já está sacrificando. Porque você pode ter a dor da mudança ou a dor de ficar no mesmo lugar todos os dias, a dor do sofrimento, a dor do arrependimento, a dor do fracasso, a dor da derrota, a dor da doença, a dor da escassez. As pessoas não entendem que quando eu não escolho por algo, eu já estou escolhendo por uma outra coisa. Se você não escolhe perseverar, você não escolhe ir até o final, independente do tempo que demorar, você já está escolhendo. Como sua força é pequena, a Bíblia diz isso, como sua força é pequena. Tem pessoas que não têm, sempre colocam pouca força para aquilo que é tão importante. Isso é uma reflexão. Porque ela, depois de um dia todo de trabalho, ela não parou, ela ficou até a última hora, até às 7h30, ungindo a todos, consagrando a todos, dando o seu melhor. Isso foi aceito porque foi o primeiro dia do propósito. Ela, sabendo que ela era a cabeça, ela deu o maior sacrifício. Ela sacrificou tudo que ela tinha, porque Deus estava querendo abençoar. E para Deus abençoar e se manifestar na sua vida, Ele só pede um coração. Ele pede uma pessoa disponível. Você pode não ser o melhor, mas se as suas intenções forem as melhores, Deus aceita você. Davi era o menor, mas o seu coração era o melhor. E por ser o melhor, ele foi colocado em primeiro. Porque quando você coloca Deus nas primícias da sua vida, nas primícias do seu ano, é por isso que nós ficamos aqui no dia 31 para o dia 1º, porque nós damos as primícias, os primeiros minutos do nosso ano. Porque nós estamos dando o melhor, nós estamos consagrando o ano. E você não entende que tudo é uma consagração. Se você não consagra a Deus, você consagra ao diabo. Se você não está consagrando para o Senhor, você está consagrando para alguém. Não há como dividir ou querer colocar, não, eu estou me dando melhor, mas isso aqui, hoje eu não consigo. É tudo uma escolha. O Senhor, olha aqui, mas não aceitou a de Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto transtornou. O que aconteceu? O coração dele fechou. E aquilo que ele não poderia fazer. Ele se fechou para Deus. Mas não aceitou a oferta de Caim. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Repita comigo. Se você fizer o bem, não será aceito? É a pergunta que eu te faço. Se você fizer o seu melhor, não será aceito? Essa é a pergunta.
Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você, repita comigo, mas você deve dominá-lo. Como nós dominamos algo que está à nossa porta? Repita comigo, mantendo ela fechada. É assim que você domina, não deixando nada entrar. Caim deixou entrar. E é por isso que a sua vida se amargurou. Ana deixou entrar. E é por isso que ano após ano ela vivia humilhações e humilhações, mas não tinha vitória. Sim ou não, pessoal? Quando ela orou, ela trouxe à luz, porque o que a Ana falou, que é eu sou uma mulher amargurada. Sim ou não? Já não falou isso? Hã? Ela trouxe à luz. O que nós cantamos, nós pregamos, traga a luz às nossas trevas. A primeira decisão, ou melhor, direção de Deus foi: haja luz. Porque se você não traz luz e você não reconhece, você não pode tratar um problema que você não reconhece. Se você não sai das trevas e parar de viver uma vida obscura, amargurada, uma vida sempre olhando para baixo, achando que o mundo é teu problema, achando que a igreja é teu problema, que o irmão é teu problema, que todo mundo é o problema, se enfurece com os testemunhos que você acompanha aqui no altar. Muitos estão assim, achando que o mundo é o problema. Mas não é. A primeira direção, a primeira declaração, a primeira ordem que Deus deu: haja luz. Nós precisamos de luz. Você precisa de luz. E reconhecer, sim, Deus está em segundo lugar na minha vida. Sim, Deus está em terceiro lugar. Sim, eu estou aqui porque eu preciso de bênção. E se eu tivesse essa bênção, eu não estaria aqui. Pronto, eu sou eu, isso, bispo. Sim, agora a gente pode lidar. Eu lembro de uma pessoa que ela chegou, estava passando por muitas situações, muitos problemas. E ela disse: bispo, eu coloquei na pregação o Senhor, e ali foi entrando uma raiva, eu tive vontade de pegar você e dar um soco e puxar os teus cabelos. Falou isso na minha frente. Eu tinha algumas pessoas perto de mim, eu falei assim, eu não lembro quem estava perto de mim, mas eu falei assim: olha, eu gosto assim, ó. É assim que eu gosto. É quando a pessoa fala quem ela é. Pronto, agora a gente pode lidar com essa situação. Senta aqui e mão para trás, né? Mão para trás e quem? Vamos aqui, vamos conversar agora. Agora sim a gente pode lidar com o problema. Porque se você fica ainda com as caras e bocas, tudo bem, aquela coisa, você somente cria um personagem e você não é tratado, não. Decida ser essa pessoa que você acabou de acompanhar aqui em Caim, na oferta de Caim, se enfureceu, se amargurou, mas Deus simplificou tudo. Ele simplificou tudo. Se você fizer o bem, não será aceito? Se nós fizermos o nosso melhor, e a Bíblia diz, Tiago fala sobre isso, se você sabe o que é certo e não pratica, você comete pecado. Então, Deus ele vai pedir os primeiros frutos da terra. Deus ele quer estar em primeiro lugar. O que diz em Mateus 6:33? Mas busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus quer que você busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Repita comigo: eu buscarei, a partir de hoje, Deus em primeiro lugar, em todas as áreas na minha vida. É interessante que quando você puxa um pouquinho depois, você vê Gênesis 8:18. Então Noé saiu da arca com sua mulher e com seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais de rebanho, todos os que rastejam sobre a terra e todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé, repita comigo, construiu um altar dedicado ao Senhor.
E tomando alguns animais de rebanho e aves puros, ofereceu um holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável. O Senhor sentiu o aroma agradável, 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 e disse a si mesmo: embora o coração dos seres humanos seja inclinado para o mal desde a juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa deles. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Analisa comigo. Apesar do coração deles, isso a gente já viu também na palavra, inclusive eu falo bastante aqui no altar, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o teu Pai que estás no céu, sabe dar boas coisas àqueles que o buscam. Então, apesar de serem maus, ainda você pode escolher fazer o que é certo. Você pode escolher viver uma vida intencional. Então, a primeira decisão que você não viu nenhum momento Deus direcionando Noé nisso. Ele saiu e ele entendeu: preciso consagrar esse templo, eu preciso consagrar essa terra. Eu não vou alimentar ninguém, eu não vou fazer nada se o Senhor não estiver totalmente consagrando à frente deste lugar. Então ele consagrou a terra e o Senhor disse: também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. E ele continua no 22, enquanto durar a terra, jamais cessarão, repita comigo, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, não tem meio termo para Deus. Você precisa entender como Deus funciona. Tudo que você planta, você colhe. Então, tudo que nós, isso é a primeira direção e a primeira, no 22 diz, plantio e colheita. Se você plantar o que é certo, você vai colher. Você vai receber. Então, nós vemos a mesma coisa em 1 Reis 17, versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ela a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água? Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha a situação dessa viúva. Eu só estou colhendo uns 2 gravetinhos aqui. Devia estar numa situação muito difícil, escassa, magra, sem força, sem energia. Mas mesmo em cima de tantos problemas, hoje seria o último dia dela, ela decidiu esquecer os sentimentos e ainda colocar e ter um coração de servo. Sim ou não, gente? Porque uma pessoa num nível de problema desse vai trazer água para um estranho? Sim ou não, gente? É óbvio que não. Eu já tenho problema demais. Ele pediu um copo d'água e naquele momento, Elias, já não bastasse o que ela estava fazendo, ele deu e fez ela andar 1 milha a mais. E ali ela saiu aquilo que estava dentro dela. Realmente ela tinha muitos problemas. E talvez você pode estar na mesma situação dessa viúva hoje. Está colhendo uns gravetinhos para fazer a sua última refeição. E o que o Senhor direciona a você? Elias, porém, lhe disse, no 13,
Não tenha medo. Repita comigo, não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem. Com o que você tem. Repita comigo, com o que você tem. Fala para essa pessoa, com o que você tem. Porque você tem alguma coisa. E se for uma pequena fé, se for um grão de mostarda, você pode mover montanhas. É com o que você tem, e não é com o que o outro tem, porque bispo, eu não tenho, você já tem. Pode ter certeza, você tem tudo o que você precisa para agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, o que você tem é a fé. Viva pela fé. Bispo, eu não tenho, você tem. Porque você já está aqui. E mesmo você que não está, você está me ouvindo também. Todo mundo tem. Então para de acreditar em mentiras. Para de acreditar no diabo. Porque você tem muita coisa. O que Elias disse aqui, não, você tem tudo o que você precisa para você se tornar uma grande empreendedora. Para você mudar a sua história. Para você mudar a história da sua família. Para você alimentar todas as gerações. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você. Primeiro para Deus. Faça com o que você tem primeiro para Deus. Esse é o segredo. Agora a direção foi dada. Mas bispo, agora vai mudar minha vida? Não. Agora você vai ouvir, vai continuar ouvindo aqui o que o Elias disse. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. E mais, agora vem a sua parte, que este é o ato de fé. 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Ela fez exatamente o que foi ordenado. Maria, façam tudo o que ele disser. Somente faça o que está sendo ordenado. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. E aconteceu o que Deus disse que iria acontecer, horas. Porque Deus não mente. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mente. E se ele prometeu, vai cumprir. De todas as promessas que foram feitas à nação de Israel, nenhuma falhou e todas se cumpriram. Não existe a possibilidade que Deus vai falhar. Não existe essa possibilidade. Sinto em te dizer que você acreditou numa mentira. Não, Deus não vai falhar com você. Porque Deus nunca falhou. Deus nunca falhou. E você não vai ser o primeiro. Não, o diabo mentiu para você. Você vai acreditar no que a palavra está dizendo a você. Você vai acreditar naquilo que nós testemunhamos na segunda-feira. A cabeça. Eu acredito tanto nisso. Que ano passado, se eu não estou enganado, também ano retrasado. Se eu não estou enganado, mas ano passado eu sei. Que nós fizemos também o mesmo trabalho no Irota. Sim ou não, pessoal? O mesmo trabalho nós fizemos. Mas não se comparou esse ano. No primeiro dia, que foi numa sexta-feira, eu fui lá e eu fiz uma grande oferta. Eu falei, na minha cabeça, eu só tinha isso. Na minha cabeça, eu vou ser o primeiro e vou dar o melhor. Eu vou fazer uma oferta grande aqui. Porque eu vou estar consagrando o resto das outras ofertas. Um ato de fé, um ato profético eu fiz. E ali nós arrecadamos, contando com a dobra, 14 toneladas de alimento. Deus, Ele espera que você faça o melhor e o primeiro. Você precisa dar o seu melhor. Você precisa acreditar nesta lei.
Você precisa acreditar nessa lei. Você precisa acreditar nessa lei, porque aqui eu deixei ainda 2 Reis 2, de repente enquanto caminhava e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os cavalos de guerra e os cavaleiros de Israel. Enquanto já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou. Eu vou rasgar, porque isso aqui não me serve mais. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. E então bateu nas águas do Jordão com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, aquele ato de fé, elas se dividiram e ele atravessou. E olha como é interessante, mais para frente você vê, alguns homens da cidade, isso no mesmo capítulo, tá? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como podes ver, esta cidade está bem localizada. A região é boa, territorialmente é boa, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. O que ele fez, pessoal? Espera aí. Vamos entender o negócio. A terra é boa, ou melhor, deveria ser boa. A cidade está bem localizada. Aí você pode trazer isso para o seu negócio. A terra é boa. A tua casa tem tudo para dar certo. É boa a qualidade ali, está bem localizada a região, o negócio. Mas a água não é boa. E se a água não é boa, então a terra é improdutiva. O que ele fez? E disse ele, ponham sal numa tigela. Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi repita comigo, a nascente. A nascente, aonde nasce. E às vezes a gente está precisando fazer isso. O Senhor disse, nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. E muitas vezes você está faltando fazer isso na sua vida. Qual é a nascente? É o coração. Para você ver toda a sua vida ser produtiva. Para você prosperar e mudar, você precisa ir na nascente e botar sal. Jesus é o sal. Jesus é a água. Jesus é a porta. Jesus é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira. Jesus é o coração. Coloca sal no coração. Purifique. Mude o seu coração. Jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Aqui eu tenho muitos versículos. Muitos. E o Senhor nos ensina isso a todo momento. Nós precisamos consagrar as primícias, é a lei das primícias. Diz aqui em Salmo 51:10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Provérbios 4:23, repita comigo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ezequiel 11:19, darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Não pense que receberás alguma coisa, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Se Deus não é se Deus não está como o alicerce
das suas intenções e motivações, se a sua vida não é uma vida cristocêntrica, as coisas não vão fluir como você espera. Porque Deus precisa ser a fonte das suas intenções, é os melhores e os primeiros dos melhores. Hebreus 3:8, para aqueles que agora talvez não estão recebendo bem. Não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Não faça isso com você. Não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Porque pode acontecer o quê, pessoal? Ageu capítulo 1. Assim, vou começar do 2, o versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Acaso é tempo de você se preocupar com tudo o que está fora e não se preocupar com o principal? Agora diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos os levaram. E nesse momento, fique 10 segundos refletindo, os seus 11 meses, veja os seus caminhos aonde os levaram. Como você está terminando esse mês? Esse ano, melhor dizendo. Como você está terminando este ano e começando esse mês? O último mês do ano. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Suba um monte para trazer madeira, construa um templo para que eu me alegre nele e seja glorificado. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar os frutos. Provoquei uma seca nos campos dos montes que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, o trigo, o vinho, o azeite, o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu povo, por causa das palavras do Senhor, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, e de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, do seu Deus, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Então eu digo a mesma coisa que a bispa mostrou na segunda-feira, eu estou falando, e todos os obreiros e lideranças diz isso a você, nós estamos com vocês. E vamos reconstruir, e vamos mudar essa situação, e vamos mudar o nosso coração, e nós veremos o Senhor fazer uma reviravolta nesse mês de dezembro. Nós veremos o Senhor restaurando. O Senhor vai mudar a nossa história, vai mudar o nosso ano. Hoje, este odre está sendo renovado, está sendo restaurado, com muita água e escovando no azeite para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero que as primícias, o que vai determinar a sua vitória. Você sabe que, se nós não enxergarmos que o meu Deus é recompensador, eu vou enxergar que o meu Deus, ele não é bom. E o que eu estou vivendo, eu acabo me amargurando.
E o Senhor mostra que nós não podemos amargurar o nosso coração, mesmo no tempo de seca, de esterilidade ou do deserto. Não. Não. O Senhor não te trouxe para esta reunião, para este propósito, para ver a sua derrota. Esse é mais uma vez o Senhor está clamando para uma volta. O Senhor está clamando para que muitos se posicionem a partir de hoje. Coloca Deus em primeiro lugar. Bispo, mas ele está pedindo algo, sim, ele está pedindo, ele sempre vai pedir aquilo que é o seu tudo, para que ele possa pegar o seu pouco e multiplicar. Porque na visão de Deus, não é pouco aquilo que você vê como pouco. Porque Deus, ele não olha para a quantidade, mas olha para a qualidade. Deus não está olhando pelo preço, ele está olhando pelo valor que essa situação tem para você. E quando ele te pede algo que para você é o seu tudo, é porque ele quer que ele seja o seu tudo. Ele quer ficar no primeiro lugar na sua vida. Porque ele sabe que isso sim tem valor. Para de procurar preço aonde Deus se enxerga valor. Para de colocar a quantidade, é porque eu tenho farinha, porque eu tenho aquilo, é porque eu tenho aquilo outro, eu só não tenho isso, eu só tenho isso. Não, você não tem isso, você tem tudo isso. Porque o pouco da viúva fez ela viver por muito tempo. Aquilo não acabou. Toda a vida dela foi restaurada com uma decisão. Chega naquele momento que a gente não sabe para onde vai. Está difícil, está escasso. E não é porque Deus se alegra nisso. É porque o orgulhoso é humilhado, mas o humilde é exaltado. Nós não podemos mais agir com orgulho, porque todo orgulhoso é surdo. Pode observar. Pode observar. Tem pessoas que não querem ouvir. Não querem. E quando ouve, está ouvindo uma pregação como essa, está achando que é besteira. Já fala, não, eu já dou o meu melhor. Assim, o Senhor nos ensina, quer falar da sua fé, mostre as suas obras. A questão é sempre os frutos. Qual é os frutos? Qual é a última vez você testemunhou? Eu falo isso para trazer a luz mesmo. É para trazer luz. Porque quando nós trazemos luz, nós podemos mudar. Aonde tem consciência, tem mudança. Você precisa mudar. Mude o seu padrão mental. Mude a sua vida. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas sejam renovados. Para que vocês possam ser capacitados para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus que Ele tem para você. Ele quer que você viva o melhor ano, o melhor tempo, o melhor mês da sua vida, um tempo de restauração, mas Ele quer que você tenha paz. E é isso que muitas pessoas estão buscando. A paz, a alegria, uma vida estável, um conforto. E em Deus tem tudo isso. Deus é a sua paz, Deus é a sua alegria, Deus é a sua satisfação. Se você coloca Deus nas suas decisões, nas primeiras reações, nas primeiras decisões, você está mostrando a Deus que Ele é o principal. Ele é a prioridade na sua vida. Quando eu trabalhei como corretor de imóveis, eu já falei algumas vezes isso. Eu trabalhei no primeiro, segundo mês, e eu lembro que no primeiro mês ou no segundo mês eu fiz um voto. O primeiro salário, a primeira venda que eu fizer, vai ser do Senhor. E no primeiro mês, quando você tem reserva, é fácil fazer esse voto. Mas eu fiquei 10 meses sem vender. 10 meses sem vender, quase um ano. E quando aconteceu, o cheque chegou nas minhas mãos, e isso foi há uns mais de 10 anos, uns 15 anos, há uns 15 anos atrás. R$3.500 era muito dinheiro. Eu peguei, e eu nem olhei muito para aquele cheque, eu já botei direto na arca, porque tinha tanta situação acontecendo na minha vida.
Eu falei, não vou nem olhar para isso. E até hoje, eu colho bênçãos daquela decisão. Porque isso foi muito difícil para quem não tinha uma consciência tão generosa como a minha. Ali era quase um Deus eu entregando. É quase um ídolo eu derrubando, quebrando. É quase como em 1 Samuel, quando Samuel vê o povo lá gemendo em Queriate Jearim, 20 anos vivendo aquelas aflições com os filisteus, 20 anos vivendo aquela humilhação nas mãos dos filisteus, Samuel só disse, se vocês realmente querem servir ao Senhor, tira os deuses. Estava tão óbvio, você imagina, você passa, já tem um deus aqui, Azerá, Astarote, Baal, eu não sei quais os deuses que as pessoas tinham ali naquele momento, mas o Senhor, ele estava falando, independente dos deuses, se ainda você está servindo dois, é melhor você tirar um, porque Deus só quer um, porque só existe um Deus com D maiúsculo, só existe um Deus que criou os céus e a terra, é o Todo-Poderoso. Aquele que com uma palavra, ele para o tempo, ele acelera ou ele retrocede. Então, eu vejo isso. Quando a gente está no deserto, é mais difícil. Quando você só tem um filho, é mais difícil. Como Isaac. É tudo mais difícil. É tudo, quando você só tem um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, é muito difícil. Mas Deus faz isso de propósito. Para que você confie nele com os olhos fechados. Você pisa, você sai, você se joga. E você acredita que vai dar tudo certo e vai terminar bem. Está tudo bem. Vai terminar bem. E isso não vai acabar em morte. Isso não vai acabar em derrota. Não. Isso vai acabar numa grande restauração para honrar e glorificar mais uma vez o nome de Deus na sua vida. E aquele que não tinha nada, agora se torna o primeiro da sua casa. Como Jabes, o primeiro, mais respeitado da sua tribo, mais respeitado da sua família. Por quê? Porque ele decidiu colocar o Deus em primeiro lugar. Dê as primícias ao Senhor. Eu tenho muitos versículos aqui que te ensina sobre as primícias, sobre o seu melhor. Deus quer o melhor de nós. Deus quer o melhor de nós. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele vai entregar tudo aquilo que para ele não tem nem nome porque não é importante. Ele coloca as demais coisas porque para ele são coisas, porque o que é importante tem nome. E ele te chama pelo nome. É tão importante o nome para Deus, que Deus nos chama pelo nome. Deus, ele sabe cada nome. Deus sabe o propósito de cada um desde o ventre da sua mãe. Deus, ele sabe cada fio que tem contado da sua cabeça. Ele sabe tudo porque para ele é importante. Deus se importa com você. Você é importante, você é amado de Deus. Este é o meu filho amado a quem eu me agrado. Deus se agrada daqueles que praticam a fé. Então viva pela fé, faça esse propósito pela fé. Vença essa quarta-feira pela fé. Dê esse primeiro passo pela fé. Confia no Senhor, Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te decepcionar. Inclusive neste propósito, eu vou fazer como os outros propósitos. Vou estar também às 2h da manhã, aqui nessa madrugada, orando com você, entrando em guerra no mundo espiritual. Eu não aceito você terminar o seu ano sem ser o melhor da sua vida. Você precisa entrar em guerra. Consagre a sua primeira casa firme. Consagre e coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Eu vi muitas pessoas que já mudaram o ano delas naquela fila, na segunda-feira. Pessoas que ficaram 4 horas, 5 horas em pé. 6 horas. Eu vi pessoas começarem e terminarem com a bispa. Ficaram 12 horas e saíram daqui, foram trabalhar. E não foi poucas não. Foi muitas pessoas que poderiam somente ter passado. Não, ficaram até o final.
todas as horas, toda a oportunidade que receberam foi muito bem aproveitada. Será que todas as oportunidades vocês estão aproveitando ao máximo? Bispo, não. Então não espere tudo de Deus. Dê tudo a Deus para que você tenha tudo de Deus. Bispo, mas eu não estou... Eu sei que é difícil. Eu sei que muitos viveram uma vida dando aquilo que sobra. Mas Deus quer que você coloque agora Ele em primeiro lugar, porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Deus não quer mais que você tenha uma vida mediana. Deus não quer mais que você tenha resultados medianos. Deus não quer mesmo somente que você diga: eu sou um evangélico, eu sou um cristão, eu vou na igreja tal, mas vive uma vida derrotada, problemas no casamento, problemas na saúde. Não, isso não, Deus não fez isso para você. Deus quer mudar isso. Eu acredito nisso. E eu acredito que essas 3 coisas que você colocou neste propósito, se você dar a tudo para Deus, isso ficará em 2025. Você não vai entrar em 2026 com esses problemas. Deus quer mudar a sua vida. E Ele quer que também você queira. E coloque força, uma força sobrenatural neste propósito. Não. Eu falo uma coisa. Às vezes não é o primeiro dia, não é o segundo, não é o terceiro. Para muitos, às vezes eu analiso isso. Para algumas pessoas já receberam na terça-feira tudo aquilo que estavam pedindo. Mas são pessoas que Deus, Ele faz para que essa pessoa confie nele. Porque até o momento ela nunca teve uma atitude como essa. Mas tem pessoas que Deus Ele segura até o dia 31. Porque sempre o teu problema foi terminar aquilo que começa. E para muitas pessoas Deus faz isso de maneira proposital, porque Ele quer que você termine a corrida. Ele quer que você combata o bom combate. O primeiro combate é contra você mesmo. E Ele quer que você guarde a fé, porque é a coisa mais importante da sua vida. Então para Deus, para Deus é muito importante que você termine aquilo que você começa. Porque esse mundo tão raso não sabe viver o que não sabe discernir o que é profundo. E quando você tira coisas da sua vida, e quando você dá cada passe, mesmo com lágrimas, como diz em Salmo 126, mesmo com lágrimas eu continuo jogando a semente, eu continuo jogando a semente, eu saio com lágrimas, eu estou cansado, está difícil. Mas no tempo certo você colherá se não desanimar. No tempo certo você receberá, no tempo certo você vai ver os frutos nascendo. E você voltando para sua casa com feixes de alegria, você voltando para sua casa testemunhando grandes feixes, grandes vitórias, grandes portas sendo abertas na sua vida. E mais, se tornando uma pessoa irreconhecível. A gente tem que saber pedir. Eu fui um dos últimos, para não dizer praticamente o último a ser ungido aqui neste altar. E eu preciso pedir aquilo que tem valor. E aquilo que é importante para Deus. E que tem que ser importante para mim. O que eu pedi, meu Deus, eu pedi para a bispa. Porque é quase profético, o melhor Deus tem para o final. Eu falei, então me dá aquilo que é meu e eu quero a unção dobrada que está sobre você. Porque demorou, mas eu encontrei o que é tesouro. A presença de Deus é que deve ser o nosso
tesouro, a unção, o poder. Eu falei, eu quero sabedoria, eu quero a unção dobrada que está sobre você. Eu preciso disso. E ela disse, receba aquilo que você pediu e o restante das minhas forças aqui. As últimas palavras, que ele já estava sem voz, receba o que eu tenho aqui. E eu peguei aquilo que foi dado, porque foi me dado algo, porque eu valorizei, eu esperei, eu aguardei até o final. Eu precisava receber isso. Você pode pegar meu propósito, não tem nada material, nada. Eu não preciso, nada material, porque Deus sabe o que eu preciso. Isso é um nível de confiança que todos nós precisamos buscar. Deus sabe o que eu preciso. O pai sabe o que o filho precisa. O pai sabe qual a comida favorita do filho. O pai sabe o que o filho precisa. E Deus sabe o que eu preciso. Eu preciso de graça. Eu preciso de disciplina. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de mais temor. Eu preciso de fome. Eu preciso de fome. Aumente a minha fome. Aumente, como o próprio Davi disse, me tire tudo, mas não me tire a tua presença. Essa está sendo a minha oração. E eu preciso que você entenda isso. Para Deus é isso que é importante. Porque no final, o que você vai levar dessa vida? Somente o que fez para o reino, o que fez para Deus, o que fez pelas pessoas. Pega o seu propósito nesse momento. E apresente a Deus aquilo que é importante para Deus, não para você. É o que é importante para Deus. Saiba o que é importante para Deus, porque se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus está usando deste problema para que você encontre nele aquilo que Ele quer de você. Deus está usando essa situação para você se aproximar dele. Então receba aquilo que é primordial, prioridade para Deus, aquilo que é importante é o coração. Então fala para Deus aquilo que realmente é importante para Deus. Faça essa oração. Meu Deus, hoje eu entrego o meu coração. Eu não vou mais perder a minha paz, a minha alegria. Eu não vou mais me intimidar em dar aquilo que o Senhor está pedindo. Não vai faltar, não vai acabar, não vai encerrar, mas vai multiplicar. Meu Deus, eu oro, meu Pai, e peço que o Senhor venha cumprir, meu Deus, os desejos do Teu coração, meu Pai, na vida do Teu povo. Meu Deus, que cada um possa ver, enxergar, compreender aquilo que o Senhor deseja para nós e possa buscar a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e receba todas as demais coisas para a sua vida, para a sua casa, a sua família. Eu oro, eu declaro, Senhor, que todas as situações que estão roubando a paz, a alegria, o foco, a energia, o propósito que vem enfraquecendo esta pessoa, eu ordeno que a partir de hoje caia por terra. Meu Deus, nós declaramos que nada e nem ninguém venha ter poder sobre o nosso povo. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro que tudo aquilo que você está pedindo, aquilo que você está buscando, que o Senhor possa te dar. Receba aquilo que você veio buscar. Receba a tua vitória. Receba.
Receba aquilo que você veio buscar. Eu declaro que todas as portas que estavam fechadas estão sendo abertas. Eu declaro que todas as promessas que Deus fez a você estão se cumprindo. Eu declaro que toda doença está sendo arrancada da tua vida. Receba cura, receba libertação, receba paz, receba alegria, receba um renovo na tua vida. Eu declaro que todas as dívidas, Deus está pagando as suas dívidas. Deus está abrindo portas, te dando condição para você quitar, te enviando aquilo que você precisa para quitar as tuas dívidas e sobrar. Aquilo vai sobrar, vai ter sobra que vai ainda acarretar por muitos anos, e você vai ver Deus mudando a tua história. Meu Deus, eu declaro uma restauração neste casamento. Meu Deus, que toda a briga, a divisão, a contenda, que todo o demônio que está destruindo este lar, destruindo este casamento, tomando a mente deste cônjuge, que todos os vícios, comportamentos destrutivos, espírito de divisão, de rebelião, demônio da imoralidade, nós ordenamos agora que tudo aquilo que tinha poder sobre o nosso povo, nós ordenamos em nome do Senhor Jesus, e saia em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, meu Deus, que estas três coisas estão ficando, meu Deus, estão ficando já nesta semana, nesta quarta-feira. Eu declaro, meu Deus, que esta quarta-feira, muitas situações que estavam mortas, meu Deus, faltava até esperança para muitos em acreditar que o Senhor poderia reverter essa situação. Eu creio que o Senhor está revertendo situações aqui. Meu Deus, eu creio que diagnósticos médicos estão caindo por terra. Eu creio, meu Deus, que situações que hoje meu Pai, está gerando uma humilhação, desde pessoas com dívidas, busca apreensão, meu Deus, despejos, demissões, falência, problemas, meu Deus, que parece impossível serem revertidos. Nós declaramos, meu Deus, uma restauração, uma restituição, desde a saúde, meu Deus, uma restauração financeira, uma restauração conjugal, uma restauração nas forças, na energia. Meu Deus, que essa pessoa seja cheia e tomada pelo poder do Espírito. Meu Deus, que ela seja cheia e tomada pelo poder do Espírito. E que a partir de hoje, os seus olhos venham estar voltados para o Senhor. Meu Deus, que essa pessoa ela olhe para o céu a partir de hoje, porque é de lá que virá o seu socorro. A partir de hoje, meu Deus, a sua rotina, as suas primícias estão sendo mudadas e alteradas. O Senhor está se tornando a prioridade da vida dessa pessoa. Desde os primeiros minutos do seu dia, essa pessoa ela já vai abrir os seus olhos agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade, a agradecer ao Senhor pelo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, na vida desta pessoa. Eu acredito, meu Deus, eu confio no Senhor, e eu sei que situações, meu Deus, que estavam mortas, estão sendo ressuscitadas. Esse vale de ossos secos está sendo reconstruído. O Senhor está restaurando, o Senhor está, meu Deus, ressuscitando, está levantando, meu Deus. Eu acredito nisso. Eu abençoo os seus propósitos. Eu declaro os seus propósitos materializados, concretizados. Eu declaro os seus propósitos confirmados.
autorizados, liberados. Eu abençoo os seus propósitos. Eu abençoo a obra das tuas mãos e a planta dos teus pés. Aonde você tocar, prosperará. Aonde você pisar, portas serão abertas e você verá Deus te usando para grandes feitos. Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de vida. Você é um instrumento de restauração. Você é um instrumento de prosperidade. Você é um instrumento de paz. Você é um canal de vida. É um canal de força, você é um canal de sabedoria. Eu declaro as promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Eu declaro você vivendo o melhor final de ano da sua vida. Eu declaro o seu odre foi restaurado, o seu odre está pronto para receber este vinho novo. Eu declaro que a festa vai continuar. Deus está transformando esta água em vinho. Deus está transformando essa água em vinho. Coloque o sal, coloque mais sal, dá sabor. Coloque Jesus na sua vida, coloque Ele em primeiro lugar. Ele está purificando a água. A terra está ficando produtiva. A sua vida está ficando produtiva. A terra está ficando produtiva. Decida colocar na nascente. Coloque na nascente. Coloque na nascente. Coloque na nascente. Mais sal. Coloque a luz. Mude as circunstâncias a partir de hoje. Tire o que precisa ser tirado. Arranque o que precisa ser arrancado. Sacrifique o Isaac que está sendo pedido. Porque o Senhor, Ele tem um propósito em tudo. Ele tem um propósito em tudo. A partir daquele sacrifício no coração de Abraão, as promessas foram cumpridas. E Naor teve filho. E todo mundo começou a ter filho ali. A geração começou a acontecer através de Abraão. As coisas começaram a ser destravadas. A esterilidade foi tirada e as coisas começaram a acontecer através daquilo que poderia acabar. Foi a porta para a abundância de Deus na vida de Abraão. Confie no Senhor. Mude hoje o seu modo de se relacionar com Deus. Deus está mudando histórias aqui hoje. Deus está restaurando vidas. Deus está levantando aqueles que eram aqueles esquecidos, que não era nem contado, não era nem lembrado. Não tem o melhor tamanho, não tem a maior estatura, não tem as habilidades que os outros têm, mas tem um coração que agrada a Deus. E esse fez parte da genealogia. Raabe, mesmo na sua história, a prostituta Raabe fez parte da genealogia de Jesus. Deus, Ele muda todas as circunstâncias. Ele muda a tua história. Permita que Deus mude a sua história a partir de hoje. Permita que Deus mude a sua história a partir de hoje. Até hoje você pode ter sido lembrado como causador de dores, como a prostituta. Você pode ter sido lembrado por tantas coisas, como o Jacó, o enganador. Mas Deus muda as histórias, Deus muda os nomes, Deus muda o destino. Ele está mudando a história, o seu nome, o seu destino, o seu coração. Eu acredito nisso, Senhor. Eu abençoo a sua vida, eu consagro a sua vida. E eu declaro que a partir de hoje, muitas situações que estavam travadas foram destravadas aqui hoje.
situações amarradas, desamarradas, situações bloqueadas, desbloqueadas, situações escassas, agora existe abundância na sua vida. Eu abençoo a sua vida, eu consagro a sua vida em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você fale, repita comigo: meu Deus, eu creio, eu concordo, eu tomo posse desta oração, eu ligo na terra tudo que foi declarado sobre a minha vida, e eu declaro em dobro na vida do meu irmão que está ao meu lado. Eu declaro em dobro na vida do teu irmão, do meu irmão. E ele, o que ele veio buscar, Deus já deu para ele. Eu acredito nisso. Muito obrigado, Senhor. Continue falando e conduzindo a cada um de nós. E nos dê uma casa firme, abençoada, poderosa, para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.